Mundo Zumbi Cap 206. Novo pet adquirido. Ogis Tiagli. Ogis Pet. Estágio final nível 2 graus. Águia mutante graus. Garras metálicas afiadas. Olhos afiados. Mutantes. Bico metálico. Asas de lâmina. Mutantes. Situação. Cura. Requisito de atualização. Requisitos ainda não atendidos. Olhando para o perfil de estatísticas da águia recém-adquirida, Nile não pôde deixar de acenar com a cabeça em aprovação. Não só a águia era mais forte do que ele por estar no estágio final do nível 2, suas várias partes mutantes também eram adequadas para o combate. Ao contrário de Máximo, que se concentrou na defesa, e Croco, que queria se tornar um assassino, mas ainda ficou aquém devido ao seu enorme tamanho. Atualmente, os pontos de estatísticas do Nilo estavam apenas em 28,75, e para o animal do estágio final nível 2, sua força seria comparável a um humano que tem 26 a 30 pontos de estatísticas. Ou seja, a águia pode ser mais forte ou mais fraca que ele. Mas para segurar e até conseguir ferir o zumbi de nível 2 que Nile considerava mais forte que ele assumiu que a águia provavelmente era mais forte que ele. A águia pode ganhar várias vantagens devido à sua capacidade de voar. Seria difícil lutar ainda mais se ele não tivesse uma arma de alcance adequado. Por causa de suas penas brancas cobrindo seu pescoço e pernas, ele decidiu chamá-la de Ogis. Embora a águia não tenha muitas manchas brancas, pois a maior parte de sua cor de pena consiste em marrom e preto, ele ainda decidiu nomeá-la como tal. É meio que único assim. Ele pensou. N. Os galos de cor branca são chamados de Ogis em cebuano. A águia ainda estava com a asa machucada, então só podia pular nas árvores enquanto seguia atrás de Nilo e dos outros. Se você não incluir o tamanho do pássaro, pode-se até confundi-lo com uma águia ou filhote praticando suas técnicas de voo. Depois de alguns minutos, eles chegaram a este prédio abandonado. Eles já verificaram a área e descobriram que ela era estéril de quaisquer ameaças potenciais. Nilo decidiu descansar aqui primeiro para organizar seus pensamentos. Ele também pode evitar os dois sobreviventes que viu no mapa anteriormente. É uma pena que usar o sensor 360 graus Celsius custe muito. Estaria tudo bem se ele conseguisse localizar um zumbi enquanto usasse o sensor. Dessa forma ele poderia compensar os pontos do apocalipse que ele precisava pagar durante a ativação. Mas se não o fizesse, seria desastroso. Essa também foi a principal razão pela qual ele optou por fazer da águia seu animal de estimação. Ele precisava de um vigia. Mais importante, de cima. Ele não podia continuar usando o sensor, então optou por algo mais prático. Usando seus animais de estimação. Foi uma coincidência tão boa que a águia tivesse seus olhos mutados. Bem, as águias já tinham olhos afiados, mas com ela sendo mutada, ele achou que seria o melhor. Desde que chegaram a este edifício abandonado, Máximo e Croco estavam sempre a olhar para a nova águia de estimação. Eles pensaram que tinha um novo desafiante que está tentando participar do concurso de ter o título de melhor animal de estimação. Os dois olharam para o novo animal de estimação com olhos cheios de competitividade. A águia ficou confusa com o que essas duas formigas estão fazendo. Se eles tivessem sua melhor condição, eles certamente fariam um buraco na cabeça deles. Vendo os dois olhando para ele como loucos, Ogis não queria perder, pois também olhou de volta. Pode vir. Uma concurso de olhares que você quer? Uma concurso de encarar você terá. E com isso, os três bichinhos se encararam como loucos. Nile, o proprietário, só podia sorrir e balançar a cabeça com essa visão. Eles gostam de seu novo amigo, hein? Depois de alguns minutos, Nile decidiu quebrar a competição de olhares com comida na mão. 4 frutas idênticas apareceram em sua mão. Eram as bagas do apocalipse que ele havia colhido antes. Um para cada um deles. Ainda estava longe do meio-dia, então isso poderia ser considerado o lanche mais cedo. Embora não satisfizesse o grande estômago de Máximo e Croco, o mesmo não se podia dizer do pássaro. Ele mastigou a fruta como um louco e nem mesmo alguns segundos se passaram quando a fruta inteira foi devorada completamente. Grito.
Ele até produziu um grito alto enquanto batia levemente as asas para demonstrar sua felicidade. Que tipo de fruta é essa? Tem um gosto mais gostoso do que aqueles ovos que roubei antes. Nilo apressadamente bate na cabeça da águia ao ver suas ações. Não nos matem, nós podemos ser reunidos mais tarde, TSK. Contenha sua felicidade dentro de você. Ele repreendeu a águia, o giz, que o último obedeceu sem problemas enquanto fechava apressadamente o bico. De agora em diante, você será nosso vigia lá de cima. Relate para mim imediatamente o que você verá, certo? Especialmente zumbis, híbridos e sobreviventes em nosso caminho. Nilo começou a explicar o papel de Ogiz lentamente. A águia, Ogiz, se tornará o batedor do grupo a partir de agora. Ele o ensinou a se comunicar usando apenas seus pensamentos com a ajuda dos brincos da lealdade para uma comunicação mais rápida e eficaz. Ogiz parecia estar olhando para Nilo estupefato, mas depois de um tempo, ele ainda decidiu acenar com a cabeça indicando que entendia. Nilo ainda estava preocupado, então ele repetiu sua explicação novamente. Desta vez, ele até diminuiu a velocidade. Ele estava apenas com medo da águia ter uma doença literal de cérebro de pássaro. Pode-se dizer que sua segurança agora depende muito da águia. Ogiz fez um grande aceno de cabeça para indicar que entendeu claramente seu papel. Claro, quem não gostaria? Nilo prometeu dar a ele algumas bagas do apocalipse depois de tudo. Ogiz chegou a colocar suas asas na frente de seu peito dizendo quão confiável ele era. Croco e Máximo só puderam gaguejar no local. Que sem vergonha. Claro, eles não estão com ciúmes da recompensa prometida das bagas do apocalipse. Nilo também dá instruções para os dois animais de estimação Máximo e Croco. Seu grupo agora consiste em um assassino, tanque, um batedor e ele se considerava o apoio da equipe. Bem, ele também era o causador de danos ao mesmo tempo. Máximo continuará sendo sua montaria. Máximo sorriu ao ouvir isso e até lançou um olhar provocativo para seus dois concorrentes. Croco, como seu assassino, foi encarregado de segui-los por trás ou ir para a frente enquanto escondia sua presença o menor possível. Pode ser dito como seu treinamento para se tornar o melhor crocodilo assassino do mundo. E com isso, Nilo deu a cada um deles outra baga para recompensá-los por serem bons animais de estimação. Ouvindo seu discurso, depois que eles terminam de comer, Nilo os instrui a se posicionarem. Ogiz subiu acima das árvores como batedor. Croco foi para o lado para se misturar com a grama grossa tentando ser o mais sorrateiro possível. Nilo pula nas costas de Máximo enquanto o Carabal começava a caminhar em direção ao seu destino. Alguns minutos antes, os dois membros da Pink Faction, Burge e Damian, ouviram uma comoção não muito longe deles. Era claramente o som de alguém ou algo lutando. Os dois se entreolharam e entenderam o que aquilo implicava. A Pink Faction Gang fez com que seus membros ficassem na base para sua própria segurança. Devido aos assassinatos do Decapitador, eles agora estão sentados em sua base sem fazer nada além de ajudar os membros normais a cultivar frutas e outras necessidades diárias enquanto absorvem seus ganhos de suas caças anteriores de zumbis com o objetivo de melhorar seu nível. Os dois foram os encarregados de inspecionar a área norte, e para ver uma briga por lá só poderia significar uma coisa. Não é um deles. Pode ser híbridos lutando contra zumbis ou também híbridos lutando contra outros sobreviventes, o que definitivamente não é um do nosso grupo, disse Burge enquanto olhava para Damian. Damian acenou com a cabeça em afirmação antes de falar. Ou também podem ser sobreviventes lutando contra zumbis pelo vírus do apocalipse. Burge acenou com a cabeça. Quer dar uma olhada? Claro, está ao longo do caminho de qualquer maneira. Podemos até encontrar o decapitador se tivermos sorte. Mas devemos tentar ser o mais discretos possível. Quem sabe será realmente a facção Onda Azul? Respondeu Damião. Burge acenou com a cabeça e disse, HMM. Se são realmente eles, então podemos usar esta oportunidade para enfraquecê-los. Se eles estão lutando com híbridos, podemos ajudá-los. Mas se eles estão lutando com um zumbi, podemos ser capazes de obtê-lo para nós mesmos.
Um sorriso surge em seus rostos enquanto eles pensam em seu plano perfeito. Seria melhor se eles pudessem obter algum vírus apocalíptico para seus outros membros. Mesmo que seu líder não haja assim, o líder realmente cuidou dos membros da gangue, especialmente aqueles que estão próximos dos membros mais altos. Pelo menos, é o que eles observaram até agora. No entanto, o que eles não sabiam era que enquanto discutiam seu plano perfeito, o suspeito da briga que ouviram já havia escapado da cena junto com seu antigo e novo animal de estimação. Mundo Zumbi Cap 207. Não consigo rastrear. Depois de alguns minutos, Damian e Burge finalmente chegaram à cena da luta. Havia galhos quebrados e grama danificada por toda parte, testemunho da luta feroz que havia acontecido antes. Que pena. Eles já terminaram de lutar. Burge disse com pesar enquanto se escondia atrás de um enorme tronco de árvore. De fato, eu não sei quem lutou aqui, mas uma das outras partes era definitivamente um animal mutante. Damian respondeu com um aceno de cabeça enquanto olhava para o longo rastro de sangue no chão. O rastro de sangue se estendia do carro quebrado até a parte interna da floresta densa. Ele adivinhou que um animal mutante deve ter arrastado sua vítima para a floresta para completar sua matança. Vendo o ambiente calmo, Damian propôs seguir o rastro de sangue e ver que tipo de criaturas lutaram aqui. Burge concordou prontamente, mas não se esqueceu de avisar Damian para ter cuidado. Quem sabe se também existem outros partidos como eles, tentando cultivar com o trabalho duro dos outros. Os dois procederam com cuidado e quando chegaram à última parte do rastro de sangue, notaram uma figura humanoide deitada debaixo de uma árvore. A princípio, eles pensaram que era um humano, mas após uma inspeção mais detalhada, eles perceberam que era realmente um humano, primeiro, antes de se tornar um zumbi. Eles inspecionaram seus arredores e depois de considerá-lo seguro, eles se aproximaram do corpo para observá-lo de perto. Então, eu acho que não é o decapitador, hein? Arrependimento era aparente nos olhos de Damian enquanto ele olhava para o corpo morto do zumbi que estava cheio de pequenos buracos. O decapitador era alguém que o decapitava, inimigos, era sua única pista sobre o decapitador. Se apenas o zumbi que viram desta vez tiver a cabeça decapitada, eles podem fazer isso como uma liderança e seguir a trilha. Encontrar o decapitador já lhes dará algumas recompensas, quanto mais trazendo-o. Burge também balançou a cabeça, mas por um motivo diferente. Não. Não podemos ter certeza ainda. Quem sabe se é apenas uma coincidência que o decapitador consiga decapitar essas pessoas e zumbis. Não temos certeza ainda se é realmente verdade ou apenas um esquema construído pela gangue adversária para atrair nós fora. Com a menção disso, Burge pôde evitar estremecer. Suas bolas encolheram enquanto o frio de sua espinha viajou até ela. Espero estar errado. Ele pensou. Você está certo. Então, o que vamos fazer agora? Damian se levantou e olhou para Burge. Por enquanto, vamos tentar rastrear a criatura responsável pela morte deste zumbi. Com base em seus ferimentos, deve ser algo como um enorme porco-espinho. Quem sabe, podemos obter armas mutantes dele. Disse Burgo. Certo, mas você sabe como rastrear? Damian perguntou perplexo. Cara, nós éramos apenas seguranças de bar há apenas um mês, como poderíamos saber sobre rastreamento? Burge inclinou a cabeça em confusão e olhou para Damian. Não brinque comigo, você não está lendo aquele romance intitulado Eu Posso Rastrear Tudo? Certamente você aprendeu alguma coisa com isso. Não me diga que você está apenas lendo sem entender seu conteúdo. Não foda. Esse cara tem um sistema. Como posso comparar a isso? Além disso, esse romance não é esse tipo de rastreamento como um olheiro faria. É. Eu só li os 20 capítulos gratuitos até agora antes do surto iniciado. Damian disse com relutância e com uma pitada de melancolia em sua voz. Droga. Você nem está disposto a ir além dos capítulos gratuitos apenas para evitar pagar pelos capítulos. De repente, Burge viu Damian sob uma luz diferente. Chega disso. Acho que poderíamos seguir como um caminho aqui. Talvez a criatura tenha usado esse caminho.
Damian disse apressadamente. Oh, você quer dizer aquele caminho? Burge disse enquanto apontava para o caminho recém-criado à distância. A grama estava inclinada para o lado naquela parte, indicando que alguém ou alguma coisa havia acabado de passar por lá apenas um momento atrás. Damian acenou com a cabeça com entusiasmo ao ver isso. Ufa! Salve! Ele pensou. Vamos lá. Burge balançou a cabeça e disse. Ao mesmo tempo na casa abandonada. Vamos, esse descanso é o suficiente. Nele disse enquanto pulava nas costas de Máximo enquanto Croco se escondia na grama e nas árvores. Ogis também se posicionou no topo dos galhos das árvores gigantescas como vigia e batedor. As asas quebradas de Ogis estão apenas parcialmente curadas, então ele só poderia fazer ramificações por enquanto. No entanto, devido a ele ter comido 2 bagas do apocalipse, Neil estimou que ele deveria se recuperar antes da noite. De tempos em tempos, Ogis usava a habilidade telepática dos brincos para se comunicar com Nilo. Ele realmente entendeu as instruções de Neil e até fez mais do que isso. Eu vejo um carro. Eu vejo um zumbi morto. Eu vejo larvas. Ogis continuava atualizando Nilo em todas as situações em que sua cabeça começava a doer não por causa da vasta informação que estava recebendo, mas por aborrecimento. Não pôde ser evitado, pois a voz de Ogis estava realmente muito alta. Mesmo por telepatia, ele ainda podia ouvir a voz penetrante da águia. Pare com isso, Ogi. Apenas me informe as coisas importantes. Nilo não aguentou mais, então decidiu contar novamente enquanto esfregava a testa. Um momento depois, Ogis finalmente mostrou sua utilidade ao avistar seu primeiro zumbi ao vivo para hoje. Imediatamente, ele relatou isso ao Nilo, o que fez o último regozijar-se de felicidade. Zumbi. Zumbi. Nível 1. À frente. Além de ter suas garras extraordinariamente afiadas, os olhos de Ogis também eram extremamente afiados. Poderia ajudar Ogis a determinar o nível da criatura que ele viu. Claro, ele anteriormente só se dirigia a eles como mais fracos, iguais, fortes, mais fortes e mais fortes. No entanto, Nili já explicou o sistema de níveis adequado para Ogis e, felizmente, parece que funcionou muito bem desta vez. Ao comparar sua força com seus oponentes, Ogis consegue evitar certos perigos até agora. A briga com o zumbi anterior foi devido à sua negligência. Havia um ninho cheio de ovos ao redor da área que eles lutaram mais cedo. Enquanto estávamos voando do céu, ele viu aqueles ovos e os considerou como seu café da manhã. No entanto, ele não esperava que um zumbi também estivesse competindo por aqueles ovos que ele tinha posto os olhos. Enquanto ele estava ocupado comendo, ele não percebeu um zumbi se aproximando dele por trás. A luta então escalou muito rapidamente. Felizmente, ele podia voar, ou então já poderia ter feito isso alguns segundos depois que o zumbi o atingiu. No entanto, quando ele estava prestes a sair, ele notou o zumbi pegando algo do ninho. Seus olhos ficaram amargos quando ele viu o ovo fresco que o zumbi estava segurando. Nada mais podia ser dito quando Ogis mergulhou apressadamente para iniciar o segundo round. No entanto, ele claramente não sabia a diferença entre ele e uma criatura forte. Felizmente, Nilo e os outros chegaram ao local. No começo, Ogis estava realmente bravo com a situação. Um crocodilo o havia imobilizado, sem falar que o crocodilo era apenas mais fraco do que ele de acordo com seus olhos. No entanto, depois de provar a derrota e quase sucumbir aos ferimentos, Ogis finalmente ficou feliz quando se recuperou instantaneamente com um aceno da mão de seu mestre. E com isso, ele instantaneamente se considerou o animal de estimação de Nilo, bem no momento em que colocou seu anel nos pés da águia. Com um sorriso no rosto, Nilo acenou com a cabeça ao ouvir o relato da águia. E com um aceno de sua mão, uma silhueta verde escura passou por seus ombros. A silhueta verde escura se move para frente e continua sua alimentação rápida até chegar a uma área coberta de grama. A silhueta verde escura era na verdade Croco. Sua tarefa era neutralizar ou matar o zumbi o mais rápido e silenciosamente possível. Esse é o jeito do assassino. Zuoji.
Croco chegou ao seu destino e imediatamente retraiu a lâmina do braço direito pronto para atacar. Golpear. Corte. Croco brandiu sua lâmina afiada no monte de grama tentando cortar o zumbi escondido atrás dele. No entanto, depois de alguns minutos, a grama já estava cortada pela metade, mas o zumbi ainda estava longe de ser encontrado. Croco não pode deixar de culpar sua lâmina. Ele pensou que já havia enferrujado, pois nem conseguiu matar o zumbi escondido atrás do chefe. Tenha cuidado. De repente, um grito tão alto quanto um trovão de repente ecoou na mente de Croco. Era a voz de seu dono. Ele não demorou mais e recuou rapidamente, para longe do perigoso grupo de grama. Ao mesmo tempo em que ele recuou, uma cabeça emergiu de repente de dentro da grama olhando direto para a alma de Croco. Foto. Era um zumbi de nível 1 e apenas fez um som de estalo movendo sua mandíbula para cima e para baixo. Se Croco não tivesse recuado, uma parte de sua preciosa perna certamente seria comida. Foi porque o zumbi foi realmente mutado, sem mencionar sua força que já está se aproximando do limiar de uma criatura de nível 2. Foi uma sorte, porém, já que o zumbi mutante era na verdade uma pessoa com deficiência antes. Ambas as pernas estavam moles e não podiam andar. Então, em vez de seguir Croco apressadamente, o zumbi realmente fez um rolo antes de rastejar em direção a Croco a toda velocidade comparável à de um caracol. Croco bufou e se aproximou do zumbi deficiente com um grande passo, como um chefe. Mundo Zumbi CSP-208, Leger. Depois de ver sua fraqueza, Croco não perdeu mais tempo e se aproximou do zumbi incapacitando a passos largos. Com sua altura, ele era capaz de olhar para baixo como um assassino olhando para sua presa. Swish. A lâmina de braço montada na mão direita de Croco foi então tingida com sangue escuro enquanto a cabeça do zumbi desabilitado rolava para o chão. Um prompt do sistema também apareceu na mente de Nilo, confirmando a morte bem-sucedida de Croco. Embora não tenha sido uma matança de assassino, ele ainda acenou com a cabeça em apreciação para Croco. Muito bem. Volte para a posição. Ele disse depois de dizer a Croco o jeito certo de ser um assassino. Claro, ele não é um assassino, então ele apenas ensinou a Croco algumas informações básicas que todo assassino deveria saber. Assim como, sempre espreite atrás da sombra. Mate quando a oportunidade surgir. Sempre aponte para um golpe decisivo que possa conceder um insta-kill. Croco acenou com a cabeça com entusiasmo e decidiu por si mesmo que deveria fazer isso da próxima vez. Com o talento do adaptador instantâneo, Nele de repente teve uma ideia brilhante. E se eu apenas sentar dentro de um prédio seguro enquanto deixo meus animais de estimação vagarem para matar zumbis? Dessa forma, estarei seguro enquanto um suprimento constante de pontos de apocalipse e pontos de estatísticas continuarão derramando dentro de mim. Ele não pôde deixar de se regozijar com esse pensamento. No entanto, um pouco depois, ele também balançou a cabeça. Pode ser viável, mas meus animais de estimação também têm suas próprias vidas. A segurança deles também é uma das minhas prioridades. Além de sobreviver sozinho, então é melhor estar sempre com eles. Bem, o mesmo não pode ser dito no futuro. Quem sabe o que vai acontecer durante então? Ele pensou. No entanto, ter um exército em massa de mascotes de batalha não deve ser uma má ideia. Eu deveria reunir tantos animais de estimação quanto possível. Claro, quanto mais forte, melhor. Só espero que o sistema emita outra missão em breve, do tipo que me recompensaria com brincos de lealdade. Suspiro, 50 pontos pelo brinco é muito caro. Bem, não é que eu não possa pagar, o pior acontece. Eu só vou adiar a compra daquela arma de longo alcance na System Store. Vamos lá pessoal, ainda temos mais pontos apocalípticos pela frente e ainda temos muitos companheiros para conhecer. Ele disse com entusiasmo enquanto chutava levemente a barriga de Máximo instruindo-o a se mover. Croco se misturou com a grama enquanto o giz estava em cima dele se escondendo nos galhos das árvores enquanto o vigiava. Poucos minutos depois de saírem, duas figuras podiam ser vistas chegando à casa abandonada que antes usavam como casa de repouso. Os dois eram Burge e Damian.
Depois de seguir a trilha de grama torta, eles finalmente chegaram a esta casa abandonada e assustadora. Na verdade, eles se perderam pelo caminho, pois também encontraram outra trilha, embora menor que a primeira, achavam que era a mesma. Felizmente, eles conseguiram encontrar a primeira trilha que estavam seguindo mais cedo. Nós não estamos perdidos de novo, certo? Damian disse duvidosamente depois de ver a casa. Não, eu tenho certeza desta vez. Olhe para aquela parte ali. A grama parece algo que acabou de ser colocado em cima deles um momento atrás. Burge disse confiante enquanto apontava para o pedaço de grama para o qual Máximo havia mentido mais cedo. Damian balançou a cabeça em decepção. Você também disse a mesma linha quando vimos a outra trilha mais cedo, certo? Tosse. Burge só conseguiu fazer uma tosse falsa ao admitir que foi realmente culpa dele e que eles se perderam mais cedo. Não, eu tenho certeza desta vez. Disse confiante para recuperar o orgulho que acabara de perder. Tudo bem, mas onde está? Parece que estamos atrasados novamente por alguns segundos. Você está certo. Vamos continuar seguindo o rastro que ele deixou para trás. Não acredito que não possamos alcançá-lo mais tarde. Ao ouvir isso, Damian concordou apressadamente. Ele também não queria mais ficar perto da casa abandonada. Era assustador e embora ele tivesse experimentado lidar com zumbis e caras problemáticos dentro do bar como segurança, o mero pensamento de fantasmas e espíritos realmente o assustava. E com isso, os dois seguiram apressadamente o rastro deixado pelo animal que perseguiam. Depois de alguns minutos, eles chegaram novamente à área onde um corpo estava deitado ao lado de uma grama parada. O corpo consiste apenas na parte superior do tronco e na mão. A parte inferior do corpo, bem como a cabeça, estava faltando. A 1 metro de distância, eles encontraram a cabeça do cadáver e determinaram que era um zumbi. No entanto, não importa o quanto eles procurem, eles simplesmente não conseguiram encontrar os membros inferiores perdidos desse zumbi. Mas isso não importa mais. O que importa mais é que a forma como o zumbi foi morto. O zumbi foi decapitado de forma limpa. Os dois se olharam e disseram ao mesmo tempo: o decapitador. Depressa, vamos seguir a trilha, devemos ser capazes de pegá-lo. O sangue escuro ainda não secou, então deve ter sido morto apenas 1 minuto atrás. Damian disse encantado. Burge franziu a testa por um segundo antes de dizer: não, não devemos ser apressados. Por quê? Você também não quer pegar o decapitador? É um vírus do apocalipse de nível 2 como recompensa, cara. Nós poderíamos compartilhá-los 50 e 50 e devemos ser capazes de aumentar nossa força, mesmo que seja apenas uma pequena margem. Damian rebateu imediatamente sentindo que Burge estava apenas perdendo seu tempo. Não, olhe de perto. A cabeça foi cortada do pescoço de forma tão limpa. Só pode significar duas coisas. A arma usada era extremamente afiada, ou o decapitador é extremamente forte. Ou pode ser as duas coisas. Burge disse enquanto esfregava a têmpora. Só espero que o decapitador não seja algum lunático que mate qualquer um que se aproxime. Ele pensou. No entanto, vendo os membros perdidos do zumbi, ele não pôde deixar de tremer de medo. Que cruel, nem as pernas do zumbi são poupadas. Depois de pensar cuidadosamente sobre isso, Damian também percebeu com o que Burge estava preocupado. Ele suspirou e disse: você está certo, mas o que devemos fazer a seguir? Não podemos desistir assim, certo? Não, claro que não. Continuaremos seguindo seu rastro. Vamos também aumentar nossa velocidade e, se algum dia conseguirmos alcançá-lo, vamos apenas ficar e observar a distância. Poderíamos então formular nosso plano durante esse tempo depois de observar o inimigo. Disse Burgo. Tudo bem, vamos. Com isso, os dois seguiram Nili e seus animais de estimação novamente. Mas desta vez, eles aumentaram o ritmo. 1 minuto depois, eles avistaram outro corpo caído ao redor de uma enorme árvore. Desta vez, os dois apenas olham para ele por um segundo antes de continuar com sua perseguição. No entanto,
A mente de Burge explodiu depois de ver o estado do zumbi morto desta vez. A cabeça não estava presente no corpo. Ela ainda não tem pernas. Nomeá-lo de decapitador deve ser um grande erro. Eles deveriam chamá-la de ligeira em vez disso. Em respeito ao seu amor pelas pernas. O decapitador, ligeira é realmente algo. A 100 metros de Damian e Burge, uma pessoa podia ser vista viajando com um enorme carabao. A pessoa estava sentada em cima do carabao como um chefe, reclinando-se vagarosamente na cela. O último ataque de Croco foi realmente algo. Ele se esgueira nas costas do zumbi e instantaneamente corta suas duas pernas antes de finalmente desferir seu golpe letal. Ele deve ter considerado que um zumbi sem pernas era mais fácil de matar do que aqueles zumbis que as têm. Que pobre zumbi, tornando-se a primeira cobaia. Nilo disse divertidamente. O que foi ainda mais intrigante é que o giz de repente mergulhou para pegar as duas pernas que foram cortadas do torso. E de cima, ele soltou as pernas como uma bomba, apontando para as costas pontiagudas de Croco. As pernas cortadas não ofereceram nenhuma resistência, pois foram perfuradas como tofu pelos espinhos nas costas de Croco. Croco ficou furioso com a ação do pássaro, mas antes que pudesse se vingar, ele foi parado por seu mestre, Nilo. Pare com isso vocês dois. Vocês não são mais crianças. Tentem não brigar, ok? Ele disse da melhor maneira amável que conseguiu reunir. Na verdade, foi culpa dele que o giz deixou cair as pernas do zumbi. Ele pensou que deveria estar tentando comer aquelas pernas, então ele rapidamente o impediu de pegá-lo. O giz, que era muito obediente, apenas obedientemente abaixou as pernas como se nada tivesse acontecido. Foi pura coincidência que as pernas caíram nas costas de Croco. Croco bufou em insatisfação para o pássaro. Jogue limpo, idiota. Ele pensou. Como as duas pernas ainda estavam presas entre suas costas pontiagudas, ele rapidamente sacode seu corpo enquanto move seus espinhos para dentro e para fora. Isso faz com que a carne das pernas do zumbi seja triturada em nada. Mundo Zumbi Cap 209, Crococim. Depois dessa pequena briga, o grupo de 4 voltou à sua posição anterior. O assassino, o batedor, a montaria e o apoio estavam prestes a deixar a área quando ouviram um farfalhar à distância. Máximo e Nili foi o primeiro a notar a comoção. Para Nili, foi porque ele já é um ser de nível 2 e estava se aproximando dos estágios finais, aumentando sua capacidade auditiva. Juntamente com o talento aprimorado do adaptador instantâneo, perceber uma comoção a dezenas de metros de distância não é realmente um problema para ele. Quanto a Maximo, ele era um animal cauteloso por natureza e até foi se atualizar como tanque para evitar se machucar. Portanto, em sua próxima evolução, ele deve ter decidido melhorar sua capacidade auditiva. Dessa forma, ele estaria sempre preparado para o que está por vir, pois já ouvirá o perigo mesmo que ainda esteja longe dele. O próximo que notou farfalhar foi o giz. Ele já está no topo da árvore, então, além de ouvir a comoção, ele também conseguiu identificar a origem dela sem nenhum problema. Croco, sendo o último a notar a comoção, não pôde deixar de ser cauteloso enquanto se misturava ao ambiente. Ele pode ser o último a notar, mas comparado a outros animais mutantes dentro de seu nível, ele poderia dizer com confiança que não seria o terceiro em termos de perceber perigos. Mesmo que Croco tenha sido o último a notar, ele realmente não ficou desanimado com esse fato, pois sabia que não é seu trabalho perceber um distúrbio primeiro. Seu trabalho era matar silenciosamente, sem deixar rastros como ao recuar. Ele é um assassino, um crococim. O giz relatou apressadamente o que viu a Nilo. O giz o descreveu como 2 machos humanos com mochilas enormes. Eles também estavam carregando armas mutantes. As armas estavam penduradas na cintura ou presas nas costas. O giz também relatou que os 2 machos humanos tinham uma força considerável. Claro, usando seu próprio método de analogia, o giz disse que seu mestre é mais forte do que os 2 combinados. Nilo acenou com a cabeça em agradecimento ao que o giz acabara de dizer. É bom que você saiba. Ele então os instruiu um por um sobre o que deveriam fazer. O giz,
Monitores e informe imediatamente se algo incomum aconteceu. Croco, fique escondido e tente condensar sua presença o mínimo possível. Para você, Max. Continue sendo minha montaria. Para começar, Max emite um corpo tão grande que, embora quisesse escondê-lo, ainda seria impossível. No entanto, também funciona como um favor para ele, pois ele pode sentar-se confortavelmente em cima de Máximo sem se preocupar. O giz ainda não se recuperou totalmente, mas mergulhar em alta velocidade não foi mais um problema para ele. Então, se uma briga começar, ele quer deixar Croco cuidar disso, e se não, ele também poderia enviar Máximo, e se ainda não for suficiente, então o giz seria o backup, e ele também estava lá. Embora o giz dissesse que os dois humanos eram mais fracos que ele, o mesmo ainda não podia ser dito comparando-os a Croco e Máximo. Ele só poderia confirmar sua força se eles estiverem à vista e estiverem próximos o suficiente para que a função System Status seja usada. De qualquer forma, ainda não está claro se uma briga começaria. E Nilo queria evitar problemas o máximo possível. Especialmente para os humanos, onde ele não poderia ganhar nada enquanto os matava. Lutar com zumbis, animais e até híbridos pode lhe trazer lucro. Os sobreviventes humanos, por outro lado, só são capazes de causar problemas para ele. Investimentos sem retorno. Nilo decidiu esperar os dois no local. A julgar por seu comportamento sorrateiro enquanto constantemente vasculhava a área ao redor deles, ele poderia dizer imediatamente que eles são experientes nesse tipo de situação. Eles devem ser batedores aposentados. Ele pensou. Como os dois estavam se movendo em velocidade de caracol, Nilo só podia confiar no relatório de Ogis para monitorar o movimento dos dois. Ele também era contra a ideia de usar o sensor 360 graus. Custa muito. Contanto que ele pudesse suportar um pouco mais de tempo, os dois mais cedo ou pouco estariam à sua vista. De fato, depois de um tempo, os dois realmente emergiram. Eles estavam tão concentrados em seguir a trilha que não perceberam que já estão em uma área aberta. Nilo estava sentado em uma pedra enquanto Máximo estava ao lado dessa mesma pedra enorme. Ele olhou para os dois homens de meia idade com físicos musculosos e os observou de perto e com cuidado. Depois de um tempo, ele já consegue determinar seu nível atual. O giz estava certo, os dois são realmente mais fracos que ele. Eles estão atualmente no meio do nível dos humanos. Vamos ouvir o que eles querem primeiro. O que você está procurando? Ele perguntou em voz alta enquanto olhava para os dois recém-chegados. Os dois ainda estavam ocupados movendo-se pela pista em velocidade de caracol e não perceberam que seu alvo já havia aparecido na frente deles. Mais cedo, eles notaram que a grama dobrada já havia começado a parecer que estava apenas dobrada. Então, em vez de se apressar, os dois decidiram desacelerar enquanto ainda seguiam a trilha. E então, eles ouviram uma voz clara à sua frente. A voz assustou os dois como gatos assustados. Eles apressadamente deram um passo para trás e vasculharam os arredores novamente para localizar a alma que havia falado. Sem demora, os dois avistaram a fonte da voz a poucos metros de distância. Era um homem vestido de preto com linhas vermelhas como decoração. O homem também estava usando uma máscara preta assustadora que parecia estar dando a eles uma ameaça depois de vê-la. Ele estava sentado em cima da pedra e ao lado dele, eles também podiam ver um enorme monstro deitado ao lado da pedra. O enorme monstro também olhou para eles como se já os estivesse olhando como comida e não como um humano. Os dois engolem um bocado de saliva. Felizmente, Burge conseguiu acalmar sua emoção turbulenta em tal situação. Foi louvável. Usando um tom educado, ele disse: junte-se à nossa facção. Não, quero dizer, você poderia por favor se juntar à nossa facção. Sabíamos que você é forte e como você não tem uma bandana azul, poderíamos supor que você é independente. Para ser honesto, mesmo sendo forte, ainda é muito difícil sobreviver nesta cidade infestada de zumbis e híbridos. Mas com um companheiro para cuidar de você, você teria pelo menos uma chance maior de sobrevivência. Burge fez o possível para explicar as vantagens de se juntar à facção. Ele explicou muito.
Por outro lado, Nile nem se deu ao trabalho de pensar nisso, pois recusou apressadamente a oferta de Buggy. Devo me desculpar, mas não pretendo me juntar a um grupo. Ele disse confiante. Buggy e Damian ficaram surpresos com sua recusa. Buggy até prometeu a Nilo algo como ter o monopólio do vírus do apocalipse de nível 1 e 2 que ele consegue matar, que, ao contrário deles, precisam denunciá-lo diretamente ao líder. Do lado de Damian, ele até pensou que estava sonhando. Na verdade, ele também se assustou com a decisão de Buggy de recrutar tão repentinamente esse homem desconhecido e até mesmo oferecer-lhe ofertas tão valiosas e boas. O que foi ainda mais chocante é que a outra parte parece não se importar com isso e ainda olha para eles com indiferença. Se fosse eu no seu lugar, eu certamente concordaria sem hesitar. Mesmo não sabendo o porquê, Damian ainda decidiu confiar na decisão de Buggy. Por isso, ele decidiu fazer uma pequena publicidade para o Nilo. Não. Eu ainda me recuso. Ele disse sem qualquer emoção em sua voz. Mas os dois definitivamente podiam sentir que ele estava desapontado. Entendo. Você poderia nos dar uma razão pela qual você não quer se juntar? Disse Burgo. Até onde ele sabia, já era a melhor oferta em toda a cidade de Dan que ele conseguia pensar. Ainda para ele rejeitá-lo, ele deve ter tido suas razões. É simples, realmente, o que você ofereceu, eu poderia obtê-lo sozinho. Eu também senti que seu grupo só iria atrapalhar meu progresso. Nele respondeu, ainda com uma expressão impassível sob sua máscara. Não, você não seria impedido de forma alguma. Podemos dar a você sua própria moradia para se concentrar em absorver o vírus do apocalipse. Você não precisa lutar todos os dias, desde que nos ajude durante a crise. Seria suficiente. Buggy disse apressadamente. Nele só conseguiu balançar a cabeça ao ouvir aquela peça. É exatamente por isso que eu seria impedido pelo seu grupo. Em vez de matar zumbis para ganhar pontos de estatísticas e pontos de apocalipse, você realmente quer que eu fique dentro de uma casa enquanto é alimentado com vírus apocalíptico? Que risível. Esqueça, você não vai entender mesmo que eu explique para você. Nele disse enquanto balançava a cabeça. A ideia de ser alimentado com vírus apocalíptico não era uma má ideia. No entanto, ele sabia que não era o caminho certo. Mundo Zumbi Cap 210. Quem mija nas calças? Esqueça. Você não vai entender mesmo se eu te disser. Nele disse sem rodeios enquanto descia da enorme pedra em que estava sentado mais cedo. Mesmo que ele dissesse a eles abertamente, ele sabia que eles apenas o negariam. Eu tenho um sistema. Não preciso da sua ajuda, então vá embora. É o que ele estava pensando. Ele pode parecer arrogante, mas achou que tinha o direito de fazê-lo. Só ele mesmo poderia dizer o quão forte ele seria se as coisas continuassem como estão. Sem anexos e simplesmente matando zumbis para aumentar as estatísticas. Mais cedo ou mais tarde, ele se tornará o ser mais forte deste mundo. Contanto que eu me mova com cuidado, de jeito nenhum eu poderia morrer. Nele se aproximou de Maximo e acariciou sua cabeça que ainda estava olhando na direção de Buggy e Damian. Levante-se, Max. Ele disse dentro dele ao que o animal respondeu rapidamente. Quando ele estava prestes a subir nas costas do Carabel, ele olhou para Damian e Buggy antes de dizer, certo, por favor, parem de me seguir a partir de agora. Isto. Vamos, Max. Ele continuou. Espere. De repente, o grito apressado de Buggy chegou aos seus ouvidos. E agora? Nele franziu a testa um pouco ao ser parado. Ele já explicou que não vai se juntar, mas eles ainda são tão persistentes. Conversar com eles é a escolha errada. Será que eu deveria tê-los emboscado desde o início? Em seu mundo anterior, se esse tipo de pensamento viesse à tona, ele certamente enfrentaria graves consequências. No entanto, depois de estar aqui por mais de uma semana, Nilo já havia começado a se misturar e se adaptar às regras do mundo apocalíptico. Sem mencionar o talento de adaptador instantâneo que ele ganhou recentemente. Espere. Eles poderiam estar pensando em se livrar de mim, já que não tenho mais valor para eles, já que não vou me juntar à facção deles.
Como eles ousam? Linhas pretas começaram a se formar em sua testa franzida quando a temperatura de repente esfriou. Damian e Burge engoliram um bocado de saliva ao sentir a atmosfera fria perfurando sua pele. Gotas de suor começaram a rolar de suas testas enquanto tentavam respirar. O que? Qual é o seu nome? Em meio à forte pressão que estava sentindo, Burge finalmente conseguiu pronunciar as palavras que ficaram presas em sua garganta todo esse tempo. Se você não quer se juntar, pelo menos nos diga seu nome. Ele continuou com muita dificuldade. Ao ouvir isso, a expressão de Nili por trás da máscara aliviou um pouco. A atmosfera sombria também começou a voltar ao normal, resultando em Damian e Burge sentirem menos pressão e respirarem normalmente. Ah, só isso? Vamos lá, você deveria ter me contado antes. Nili disse como se não pensasse em matá-los mais cedo. O nome é Nilo, e este aqui é o meu animal de estimação, Máximo. Bem, então, até mais. Ele disse enquanto acenava com a mão para eles antes de pular nas costas do Máximo. Máximo então correu para longe da área, deixando o petrificado Damian e Burge para trás. Croco e Ogis também seguiram o exemplo um tempo depois de confirmar que Damian e Burge não têm mais interesse em segui-los. Gole. Gole. 2 goles retumbantes ecoaram na área enquanto Damian e Burge olhavam um para o outro. Eles podiam ver o medo em ambos os olhos. Que diabo é isso? Damian disse depois de enxugar o suor que escorria pela bochecha. Você me pergunta, mas quem eu perguntaria? Burge respondeu, suas pernas ainda estão tremendo com aquela pressão intensa que ele sentiu. Ele poderia ser o decapitador? Ah, não conseguimos perguntar a ele sobre isso. Mas não é totalmente impossível. Você mesmo já sentiu esse tipo de pressão. Até mesmo nosso líder não se sente tão intenso. É sufocante para ser honesto. Burge disse enquanto massageava sua garganta. Você disse certo. Não só ele, mas aquele animal mutante. Seu animal de estimação, embora seja mais fraco que nós, em uma luta mano a mano, não estou confiante em derrotá-lo. Além desses dois, eu também senti outro ser olhando para nós, mesmo antes de conhecermos aquele cara. Eu já tenho essa sensação desconfortável dentro de mim. É como se estivéssemos sendo observados. Então você quer dizer? Nós não temos chance, mesmo sem aquele cara assustador. Burge disse severamente. Droga. Você tem certeza disso? Você esqueceu que já estamos no meio do nível 2? Damian retrucou. Eu sei, claro que conheço o seu idiota. Mas você já sabe, né? Antes do surto, quando ainda somos seguranças naquele clube, sempre conseguíamos evitar problemas não ofendendo quem não deveríamos ofender. Você se lembra? É sempre com essa minha intuição de que ainda estamos vivos agora. Então acredite em mim, quando digo que não temos chance, não temos chance. Tudo bem. Tudo bem, eu entendi, cara. Não há necessidade de se preocupar com isso. Damian levantou a mão em rendição depois de ver a reação de Burge. É tão sério. Então, qual é o nosso próximo plano? Vamos voltar e relatar isso ao nosso líder? Como você disse, esse cara pode ser o decapitador. Vendo sua força de perto, já temos sorte de ainda estarmos vivos. Ele continuou. Não. Vamos continuar nossa investigação primeiro. Como você disse, é apenas uma suposição. Sem mencionar que, mesmo se voltarmos, o líder e os outros não estarão lá, pois também estão investigando os outros sites. Ufa! Burge enxugou o suor novamente antes de exalar uma respiração pesada. Vamos. Vamos apenas traçar o caminho que tomamos antes. Tudo bem, tudo bem. HMM. A propósito, você mijou nas calças. Desde antes, eu continuo sentindo cheiro de urina ou algo assim. Damian disse enquanto tocava levemente o nariz. Burge quase tropeçou depois de ouvir as palavras de Damian. Do que você está falando? Eu não mijei nas calças. Então o que é essa marca molhada em suas calças? Isso é só o meu suor, seu idiota. Pensando bem, suas calças também estão molhadas.
Não me diga. Você também mijou nas calças. N. N. Não, isso é claramente apenas o meu suéter de antes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.